O nosso papo de hoje não é sobre o livro, mas sobre uma série, mas que tem tudo a ver com literatura. Se você não mora em Marte, já deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar, na série A Queda da Casa de Usher, que estreou recentemente na Netflix e é baseada na obra do Edgar Allan Poe. É o grande nome do horror, do suspense e do sobrenatural. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Edgar Allan Poe e essa adaptação que já é um grande sucesso, mas será que a série faz jus à obra do Poe? E antes de começar, os recadinhos de sempre. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, dê uma conferida no conteúdo já publicado e se ele te interessar, assine o canal e ative o sininho das notificações para ser avisado em primeira mão sempre que tiver vídeo novo por aqui. E não deixe também de conferir na caixa de descrição do vídeo outras informações importantes, links para outros conteúdos, endereços das minhas redes sociais e também os links para a compra de livros ou qualquer item no site da Amazon, através do qual eu recebo uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Adquirindo seus livros ou qualquer outro item através desses links, além de uma boa leitura, você ainda estará valorizando seu dinheiro, contribuindo para um projeto social sem pagar nada mais por isso. E A Queda da Casa de Usher é uma minissérie em 8 episódios, criada por Mike Flanagan, está em exibição na Netflix e adapta várias histórias e personagens do Edgar Allan Poe numa única narrativa que se inicia em 1953 e vai até os dias atuais, acompanhando a ascensão e queda de dois irmãos, o Roderick e a Madeleine Usher. São proprietários de um poderoso império farmacêutico e os eventos que levaram à morte de todos os 6 filhos do Roderick. E a história começa nos dias atuais, logo após essas mortes, todas acontecidas em apenas 2 semanas e em circunstâncias bem estranhas. E justamente quando a empresa está sendo processada por pessoas que alegam que o seu principal medicamento, o Ligodone, vendido e usado indiscriminadamente como um inocente analgésico, é responsável por uma verdadeira epidemia de viciados, em muitos casos, levando-os até a morte. E na noite após o funeral do último filho, o Roderick, que descobriu ser portador de uma doença degenerativa incurável, convida o procurador do caso, o Auguste Dupin, para um encontro na casa de sua infância para, enfim, contar toda a verdadeira história da sua família, seus segredos mais sombrios e as mortes de seus filhos. E a narrativa vai se alternando nessa passagem do tempo até que nós entendemos como tudo chegou ao ponto atual com a morte de toda a família. E a série segue todas as diretrizes do que estão chamando de pauta woke, um conjunto de características com o suposto objetivo de valorizar minorias ou grupos historicamente discriminados, e que estão sendo utilizados em praticamente todas as obras culturais recentes, seja cinema, TV, literatura, música. Todo mundo está fazendo isso agora, para não correr o risco de lacração e cancelamento. Não importa se isso faz sentido ou não na obra. E é claro que uma empresa de visibilidade como a Netflix não iria correr o risco de ir contra essa corrente, ainda mais que já não vai muito bem das pernas. Então, a série tem muita representatividade étnica, de gênero, casais homossexuais, mulheres empoderadas com um discurso antimasculino bem agressivo e por aí vai. Mas como o foco aqui do canal é a literatura, o que eu quero destacar é a ligação da série com a obra do Edgar Allan Poe, fazer alguns paralelos. E se você não assistiu a série ou não leu nada do Poe, não se preocupe porque o vídeo não tem spoilers. E se alguém ainda não conhece, o que eu acho difícil, o Edgar Allan Poe foi um escritor americano do século XIX que, com seus contos e poemas góticos, influenciou
tudo que foi feito depois na literatura ou no cinema de horror. Mas não só isso, porque ele foi também um grande ensaísta e o precursor da literatura policial, com a criação do primeiro detetive da literatura, o Dupin, que mais tarde serviria de inspiração para o Conan Doyle criar o Sherlock Holmes. E o Poe foi um dos primeiros autores clássicos que eu li, ainda na minha adolescência, e ainda hoje é um dos meus autores favoritos. Aqui no canal eu tenho um vídeo específico sobre um livro dele, mas ele já foi citado aí também em vários outros vídeos onde eu falo de contos avulsos. E eu tenho aqui 2 livros dele, esse aqui, bem antigo, da editora Abril, né, muito bonito, gosto muito dessa edição, foi nela que eu li, né, na minha adolescência, tem os contos principais aqui. E esse outro da Dark Side, da coleção Medo Clássico, que eu só tenho o volume 2, porque todas as histórias do volume 1 estão presentes nessa outra edição aqui. Então não vi sentido em ter os 2 volumes com histórias repetidas. E grande parte desses contos, né, também de alguns poemas, pelo menos os mais importantes e conhecidos, estão presentes na série, ou dando origem a um episódio específico, ou sendo uma referência, né, em algum acontecimento, ou no nome de algum personagem. E a gente precisa ter em mente que essa série não é uma adaptação dos contos, ainda mais por se passar nos dias atuais, né? O que o roteirista fez foi pegar toda a obra do Poe, misturar tudo e criar uma trama encaixando todas elas. E, na minha opinião, fez isso de forma brilhante. E o principal acerto para mim foi transferir a história para os dias atuais, né? Por conta justamente dessa necessidade de se encaixar nessas pautas panfletárias. Explico. Não é preconceito, eu entendo e aceito essas inserções, né? Mas desde que elas se encaixem na história e na época da trama do livro, que tenham uma certa plausibilidade. Por exemplo, colocar um indiano como filho de um negro e de uma oriental no interior da Inglaterra vitoriana é demais para mim, é muita forçação de barra. Numa época em que havia uma divisão de classes e um preconceito muito grande, né? Então uma coisa dessa seria impensável. Então, vocês me desculpem, mas é a minha opinião, isso me incomoda demais em obras de época e eu não consigo nem assistir, né? Mas eu ressalto que só se for numa obra de época. Problema nenhum se a trama é atual, porque hoje em dia tudo isso é normal e não causa mais estranheza. Então eu acho que se essa série se passasse no século XIX, esses detalhes me incomodariam. E um outro grande acerto, na minha opinião, foi utilizar vários contos e poemas, e não apenas pegar um único e expandi-lo, como ele já fez em outras séries. Porque os contos eles não têm conteúdo, né? Não tem estofo para preencher uma série. E aí acaba ficando tudo meio solto, né? Vago demais em relação à obra literária. Mas aqui, cada episódio tem um conto como tema, mas não fica preso a ele, né? Incorpora também várias outras citações e referências. E nesse sentido, dá até para dizer que essa série seria uma espécie de antologia da obra do Poe. É uma espécie de homenagem à sua obra e não uma adaptação. E o conto que dá título à série é um dos mais famosos e narra a decadência e destruição da família e do patrimônio da família Usher e serve perfeitamente como moldura da série. Os irmãos Usher criaram um império imenso, são absurdamente poderosos e influentes, mas tudo graças à corrupção, manipulação e a total falta de escrúpulos. O patriarca Roderick, viúvo e agora casado com uma mulher, né, que é a prova viva de que o medicamento vendido por sua empresa não é perigoso, porque ela toma doses cavalares. Ele teve 6 filhos, né, sendo 4 fora do casamento, assumiu todos eles
mas os criou mais como competidores do que como irmãos, né? Estimulando fortemente uma disputa entre eles, né? De uma forma nada saudável. E o pai dá recursos a cada um dos filhos para criar e gerenciar um projeto de sucesso para mostrar sua competência. E cada um dos 6 filhos do Roderick protagoniza um episódio no qual é mostrada essa sua tentativa de se estabelecer, né, de provar sua competência para o pai, mas acaba morrendo de forma violenta. E o primeiro é justamente o caçula, o Próspero, que é chamado pelos irmãos de Perry, que é um jovem playboy totalmente pervertido, que quer ganhar dinheiro fácil e rápido, né, de preferência sem trabalhar. E o rapaz tem o mesmo nome do protagonista do conto A Máscara da Morte Rubra, ou da Morte Vermelha, dependendo da tradução, que é sobre um príncipe que, durante uma epidemia de peste em seu reino, se tranca com a corte, com os amigos, em um palácio inacessível, festejando, enquanto a morte se espalha pelo reino. Mas, durante um baile de máscaras, surge um convidado misterioso que vai acabar com essa festa. E o próximo episódio é baseado no conto Os Assassinatos da Rua Morgue, que é o conto onde aparece pela primeira vez o detetive Auguste Dupin, que irá aparecer em mais 2 contos do Poe, e aqui na série ele é representado pelo procurador do caso. E nesse conto, o Dupin investiga uma série de assassinatos violentos ocorridos em Paris, nessa rua, né, na Rua Morgue. E esse episódio, na série, é protagonizado pela Camille, é uma espécie de relações públicas dos Usher, e que está investigando a irmã Victorine, que é uma médica que, juntamente com a sua parceira e namorada, estão desenvolvendo um projeto de um aparelho cardíaco inteligente, mas que não é levado muito de acordo com questões éticas, né? Especialmente no que se refere a testes com animais, no caso aqui com macacos. Aliás, para quem tem problema com maus tratos a animais, esse episódio é bem delicado nesse sentido. A gente sabe que é tudo falso, né? Mas mesmo assim tem cenas aqui que poderiam incomodar. E o legal aqui foi o trocadilho com o nome do conto original. Porque no conto é realmente uma rua fictícia onde acontecem crimes, e essa obra ficou tão famosa que o nome morgue acabou virando sinônimo de necrotério em várias línguas, inclusive no português. Mas aqui na série, né, RUE, né, que seria RUE, é uma sigla para o projeto, e morgue é o apelido dado ao prédio onde as experiências acontecem. Então achei bem legal esse trocadilho que eles fizeram. A seguir nós temos O Gato Preto, que é um outro episódio contraindicado para quem gosta de animais, mas que foi muito bem transposto aqui para a série. Nesse conto, é um homem que adora animais, ele tem um gato, mas após uma noite de bebedeira, ele acaba cometendo um crime e começa a achar que o gato está a todo momento acusando desse crime. E o episódio é protagonizado pelo Léo, que vive com seu namorado, e o gato Pluto, que é o mesmo nome do gato no conto do Poe. Só que o Léo é viciado em drogas, já em um estágio em que não se lembra mais do que faz, e um dia mata o gato do namorado e pega um outro igualzinho no abrigo de animais para substituí-lo. Mas a coisa não dá muito certo. O Coração Delator é o próximo conto, e ele narra a história de um velhinho acamado, mas que tem um olhar que incomoda tanto o narrador que ele acaba matando o velhinho, mas começa a escutar as batidas do coração dele, mesmo morto. E na série, o episódio é protagonizado pela Victorine, a médica que eu falei lá atrás, que está sendo pressionada pelo pai para acelerar os testes do seu aparelho cardíaco em humanos. E ela faz isso de uma forma totalmente antiética. E o episódio tem bastante relação com o conto, e aqui eu destaco a atriz que interpreta a Victorine, que é excelente. O episódio seguinte é o Escaravelho de Ouro,
e de semelhante com o conto só tem mesmo o título. Aliás, o conto original nem é de terror, é baseado na decifração de um enigma encontrado por um aventureiro. Mas no episódio da série, ele é o nome da empresa de produtos estéticos que está sendo lançada pela Tamerlane, ou Tammy, que é uma mulher totalmente amoral, casada com um marido que é estrela de programas de fitness, e ela não pensa duas vezes em passar por cima de quem quer que seja para ter sucesso e poder. E o nome dela, Tamerlane, é referência a um conquistador mongol sobre o qual o Poe tem um poema. E aí chegamos ao filho mais velho, o Frederick, que é o sucessor natural do pai na gerência da empresa, da família, foi educado para isso, mas na verdade ele não tem muita competência para negócios. E ele é o protagonista do episódio O Poço e o Pêndulo, que para mim é o conto mais agoniante do Poe. Ele narra o tormento de um prisioneiro da Inquisição que está prestes a ser morto por uma lâmina, né, pendente do teto, que vai se aproximando dele milímetro a milímetro. Eu estava bem curioso para ver como ele seria adaptado, e até o meio do episódio não dá para ver muito essa relação, mas quando ela acontece é genial. E além do conto base, esse episódio também traz bastante de um outro conto, Berenice, que é sobre uma mulher que é vítima dos ciúmes do marido. E o último episódio é O Corvo, baseado no poema mais famoso do Poe, mais uma história de um homem assombrado por um animal, mas que aqui é personificado por uma personagem que aparece aí em toda a obra, né, durante toda a obra, e que será a peça-chave no entendimento da trama completa. E um outro conto bem referenciado aqui é o Barril de Amontilado, né, cujo personagem é o Fortunato, que é enganado por um amigo durante o Carnaval de Veneza, e esse nome é justamente o nome da empresa farmacêutica da família Usher. Mas a referência não é só essa, mas aí tem que assistir para entender melhor. E além dessas conexões mais evidentes, né, ainda aparecem várias outras, né? Personagens como o Dupin, já mencionado, o Arthur Gordon Pym, que é o advogado corrupto da família, que é personagem do único romance do Poe, que tem esse mesmo nome, que fala de um aventureiro que faz uma viagem de circunnavegação do globo, mas ele se depara com algumas situações aterrorizantes. Temos também a neta do Usher, a Lenora, a Morella, que é a mãe dela, ou a Annabel Lee, que é a primeira esposa do Roderick Usher. Todos eles personagens, né, de contos ou de poemas do Poe. E eu percebi também aqui e ali cenas ou referências a vários outros contos, né, como Um Enterro Prematuro, William Wilson, Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo e o já citado Berenice. Eu não li todos os contos do Poe, né, então provavelmente tem muito mais coisa que eu deixei passar. Mas vamos ao meu veredito. Eu não sou muito fã de séries, aliás, nem de filmes, né? Eu prefiro ler mesmo. E não gosto de filmes ou séries de terror sangrento. Eu gosto muito de terror psicológico, né, de suspense ou sobrenatural, mas sem violência excessiva. E é algo que é muito difícil de encontrar na atualidade, até em documentários, né? Tá tudo muito violento, exagerado, golpes explícitos em câmera lenta, sangue espirrando na tela. Eu não gosto disso, eu acho desnecessário. E eu achei que essa série seria assim também. Não estava muito animado para assistir, não. E sim, a série é violenta, tem muita coisa que me incomodou, mas no cômputo geral eu gostei. Mas eu preciso ressaltar que grande mérito de eu ter gostado foi por conta da curiosidade de procurar as referências às obras do Poe e como as situações criadas por ele há mais de um século seriam atualizadas. Histórias de famílias totalmente amorais que se autodestroem por conta disso não são realmente novidade, né? Nem na história, né? Vide os imperadores romanos ou os famosos Borgias,
E nem na ficção, né? Quem tem um pouco mais de idade com certeza se lembra da série Dallas, que foi um sucesso estrondoso nos anos 80 e que mostrava os podres de uma poderosa família do setor petrolífero. Então, para mim, para o meu gosto pessoal, o chamariz foi mesmo a ligação com a obra do Poe. Sem isso, é uma série boa, muito bem produzida, com ótimas atuações, toca em temas importantes, né, como a ética na indústria farmacêutica, mas só isso. Eu provavelmente nem passaria do primeiro episódio se não fosse essa ligação com a obra do Poe. E a série está recebendo avaliações mistas, tem gente que não está gostando, dizendo que é confusa, mas eu penso que são justamente as pessoas que não conhecem os contos. Aí eu acredito que fiquem meio perdidas mesmo. Em resumo, eu achei uma adaptação bem feita, muito interessante, né? Uma grande homenagem ao autor, mas, sinceramente, não consegue nem de longe passar as sensações únicas que a gente tem lendo os contos originais. E agora vocês é que irão me contar se já assistiram, o que acharam, se já leram ou pretendem ler a obra do Poe. Enfim, deixe seus comentários aí embaixo para a gente poder continuar o papo. Muito obrigado por assistir o vídeo, por acompanhar o Livros e E-Books. Um grande abraço e até o próximo vídeo.